Estou parecendo aquele médico, Dr. Alberto Peribanês, que escreveu O Lugar de Médico é na Cozinha. Que eu estou na cozinha aqui. E assim, tem um tema que é polêmico, né? No mínimo diferente, assim. Nunca ouvi ninguém falar sobre isso, que é a fome. Então, a fome, como a gente entende popularmente a fome, é falta de comida, né? Tô com fome, quer dizer, quando dá aquela fraqueza, tontura, dor de cabeça, buraco no estômago, até quando a gente só pensa em comida, já começam os sintomas, né? Automático. Ou ver uma, uma pizzaria, a gente já pensa e já desperta o apetite, que por sinal, detalhe, apetite é, como todo nome médico, científico, indica doença, indica um desequilíbrio, como renite, sinusite. Então, quem inventou esse nome apetite, lá na origem, devia estar pensando em algum desequilíbrio, né? Uma espécie de sintoma doentio, e não a gente popularmente vê, eu estou com apetite, né? Algo de saúde, mas não. Enfim, a fome não é por falta de comida. Agora é interessante. Como? Mas como assim? Fome não é falta de comida? A fome, para começar, por falta de comida, não existe. Essa fome relacionada à falta de comida, essa definição não existe. Fome não existe, não é isso, tá? O que acontece com esses sintomas que a gente sente quando o estômago está vazio, quando a digestão termina, assim que não há mais nada no organismo para ser digerido, o corpo, como eu já falei em outros vídeos, o corpo começa o processo de limpeza. Mas, Fábio, poxa, por que o corpo não limpa primeiro e depois vai digerir comida? Não pode, porque é questão de prioridade. Se tem comida no estômago, a prioridade é digestão, porque não pode apodrecer. Comida não pode apodrecer, que pode até matar, né? Intoxica. Então, o corpo para a limpeza, a faxina, começa a digestão. Não faz duas coisas ao mesmo tempo. Acabada a digestão, assim que acaba, existe um hormônio, olha que interessante. Existe um hormônio liberado no estômago, principalmente, que é a grelina. A grelina é liberada, é um hormônio liberado com o estômago vazio. E aí, no ambiente médico, acadêmico, ela ficou até famosa como o hormônio da fome, né? Não é. É o hormônio que viaja através, voltando, estômago vazio, o estômago libera o hormônio grelina, que viaja através da corrente sanguínea até o hipotálamo, para sinalizar o cérebro que, olha, este corpo já não precisa digerir mais nada. Então, pode começar o processo de faxina, autofaxina, que o prêmio Nobel chamou de autofagia, mas está errado.
autofaxina, pode começar, porque não tem mais comida para digerir. Então a grelina é esse hormônio que dá o start, dá o aviso lá no hipotálamo, né? Para iniciar o processo de faxina. Mas, como um quarto sujo, um quarto cheio de bagunça, quando a gente começa a limpeza do quarto, há um processo que se chama, na ciência médica da saúde e na psicanalítica também, de crise da cura, né? Healing Crisis, que é vocês já limparam um quarto sujo? Já, né? Não dá impressão quando a gente começa que, pelo amor de Deus, aqui está mais bagunçado do que eu pensava, e começa, você tira uma coisa, vira para cá, vira para lá, parece que aumenta a bagunça, fica meio perdido naquela, num quarto muito sujo, que estava fechado e tal. Então, essa é o início da cura, você está iniciando um processo para deixar o quarto limpo. Então, esse início dá um efeito meio que contrário de crise, né? Então, esse é o efeito que o corpo libera ao começar a limpeza, a faxina, a autofaxina, que é natural, involuntário, da natureza humana, foi que nós fomos criados assim, tá? Então, quando começa esse processo de autofaxina, aí a sujeira, as toxinas que estão acumuladas na matrix, que é os espaços entre as células, né? Aqueles espaços. Então as toxinas ficam ali acumuladas, mesmo na corrente sanguínea, no fígado, bexiga, rins, muita toxina que a gente acumula. Principalmente para quem come cada 3 horas, nunca limpa, né, o corpo. E essas toxinas, quando o estômago está vazio, começa a limpeza, elas começam a se mobilizar e começa processos de limpeza, né? A chamada, esqueci o nome que o japonês quer, uma autofaxina, que são a criação de enzimas que envolve as mitocôndrias defeituosas e mortas para serem liberadas e a criação de novas mitocôndrias e membranas com defeito e proteínas mal dobradas, tudo que está precisando limpar, então começa a ser feito, e todo esse material tóxico, ele tem que sair do corpo, concorda? Então o caminho, a estrada que é usada dentro do corpo é o vaso sanguíneo, é o sangue. Então todo esse material começa a ir para o sangue, para sair. E nesse processo é uma cirurgia, você entendeu? É uma cirurgia nesse processo, então tem os efeitos, sintomas que é a crise da cura: fraqueza, tontura, dor de cabeça, mal-estar. Esses sintomas foram chamados de fome. Não tem nada a ver com essa... Ao contrário, né? Tá começando a limpar, isso é bom. Então foi um erro histórico, médico, de pensar assim e de indicar para os pacientes: quando tem fome, come. Não, ao contrário, quando tem fome, que são esses sintomas, que a fome não existe, mas os sintomas de cura, quanto mais continuar sem comer, mais faxina vai fazer, mais limpeza, certo? Tá, deu para entender?
E uma prova de que não existe a fome é que, se existisse essa fome de falta de comida, quando a gente fica sem comer um dia, tem a crise da cura, que são esses sintomas, beleza? Fraqueza. Segundo dia sem comer, isso é provado, comprovado, documentado, milhares de casos. Continua um pouco de fraqueza e um pouquinho disso que chamam fome, que não existe. Terceiro dia já vai diminuindo os sintomas, a dor de cabeça. Quarto dia começa a zerar os sintomas de dor de cabeça, fraqueza, e começa a entrar uma energia. E a fome, não existe fome, esses sintomas desaparecem. E começa a entrar energia. Mas, Fábio, agora você me deixou sem rumo. Então, se eu fico sem comer, vai desaparecer a fome e eu não vou ficar fraco? Eu vou começar a ganhar energia? Sim! Sim, desse tamanho, tá? Claro que você não vai sair fazendo jejum de 7 dias, 20 dias aí, hein? Não faça isso em casa. Tem um procedimento, acompanhamento médico. Mas eu estou falando aqui a fisiologia da natureza humana, tá? Interessante. Lembra que eu falei do hormônio grelina, esse hormônio grelina, que é liberado quando o estômago está vazio? Além de liberar a limpeza do corpo, a grelina também ela incentiva, ela estimula a liberação de outro hormônio, o GH. Então a grelina estimula a produção do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Agora vocês vão entender como é maluco isso aqui. Jejum sem comida estimula o aumento do hormônio grelina para fazer a faxina, começar a faxina, e esse mesmo hormônio grelina estimula a produção do GH, que é o hormônio do crescimento. Crescimento do quê? Quando a gente é criança, do ossos, crescimento geral do corpo. Quando a gente é adulto, o GH estimula o crescimento muscular. Conclusão, para terminar, no jejum, inicia a limpeza do corpo, faxina, autofaxina, e aumenta a energia devido às transmutações e aumenta a produção do hormônio GH, que é o hormônio de crescimento muscular. E outra, queima gordura. Então no jejum é muito curativo, isso já se sabe. Além de tudo, de queimar gordura excessiva, em excesso, não queima músculo de jeito nenhum, ao contrário, aumenta os músculos pelo hormônio GH, que é liberado a partir da grelina. É complicado? Não vou torturar vocês com esses nomes aí, científicos, médicos, mas em resumo é isso. O jejum, além de fazer uma limpeza de toxinas, estimula a queima de gorduras excessivas, né? Gorduras excedentes, e aumenta a massa muscular através do hormônio GH, que é incentivado a ser produzido, aumenta os níveis por causa do hormônio grelina em jejum. Tá certo? Então, agora vocês sabem que a fome
não existe como a gente conhece. Ok? Então, até a próxima.